Graça e paz, queridos e queridas, queridos e queridas, amém? Vamos ler nosso texto de hoje? Hoje nós vamos ler 2 Crônicas 33 e depois nós vamos ler 2 Crônicas 34 e vamos ver Manassés e Amon reinando em Judá e vamos ver depois as reformas que Josias fez, né? Josias fez umas reformas aí abençoadas. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, te agradeço por esta linda oportunidade. E agora pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, Deus, a meditar nessa palavra e sair daqui edificados. Mais uma vez, toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor, que fez o céu, a terra e o mar, e que nos dá essa chance de aprender na Tua palavra. Obrigado mais uma vez, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, igreja de Deus, igreja abençoada. Irmãos, nós já estudamos esse assunto, tá? Lá no dia 17 de fevereiro, quando nós estudamos 2 Reis, capítulo 21. Quem tem internet, quiser dar uma conferida, né? É só dar uma olhada lá, né? Porém, irmãos, neste momento que nós lemos aqui, no capítulo 33, né? Aqui tem um relato de como, né? Como o rei restaurou o seu coração, como ele se arrependeu, como ele buscou a Deus. Esse relato aqui, que está aqui, não tem lá no capítulo 21, como ele se arrependeu. Isso é muito importante, e os irmãos sabem o porquê do registro desse arrependimento aqui. É como eu disse para os irmãos, aqui está sendo relatado para os judeus, os israelitas que estavam no exílio. Toda a história de Israel está sendo resgatada da história. E aqui então, frisa-se tudo que de bom que aconteceu e meio que deixa por alto aquilo que é ruim. Obrigado, irmão Anderson. Então esse relato de como ele se arrependeu, como ele se converteu a Deus, é muito bonito e expressa para nós, irmãos, do caráter de Deus, tá? O caráter de Deus é assim. A gente pode fazer o quanto de errado que quiser, mas no dia que arrepender de coração, olha bem, irmãos, arrepender de coração, tá, irmãos? Arrepender de coração, não é? Não é arrepender de boca, né? É igual algumas pessoas que ofendem as outras e vai lá e pede perdão de boca, só de boca, me perdoa, me desculpa, né? Isso não resolve para ninguém. Agora, quando há um arrependimento genuíno de coração, isso vai acontecer aqui, o que aconteceu com Manassés. Ele se arrependeu quando ele se deu conta de toda a maldade. Porém, irmãos, eu agora gostaria de frisar que a maldade de Manassés foi muito grande, tá? Muito grande. Ele fez tanto mal para Judá, ao ponto do filho dele que reinou no lugar dele, fazer as mesmas coisas. Então não é fácil, irmãos, a gente ter nossos reis sobre nós, e depois pensar que a gente não vai acumular as maldades dos nossos reis. Engana-se quem pensa, tá? Engana-se quem pensa. O Brasil foi um país fundado na maldade, fundado na idolatria, né, no pecado. O Brasil escravizou muitas pessoas, maltratou os índios. Quem veio para aqui veio e arrebentou com tudo. Então a gente traz conosco anos e anos de governos maus diante dos olhos do Senhor. E a gente não pensa que isso fica impune, porque não fica, irmãos, não fica impune, é o modo de Deus agir, e é o que nós estamos vendo aqui. E quando a gente encontra um rei mau, então, igual esse Manassés foi muito mau aqui, né? Ele edificou altares, ele queimou os filhos dele, irmãos, em sacrifício, para vocês vão ter uma ideia, né? Ele queimou seus filhos em sacrifício, matou, né, queimado na fogueira, vamos dizer assim. Então, irmãos, eu trago no meu sangue, você traz no seu, essa carga de povos que agiram com maldade. Isso é só para os irmãos comparar aqui, que quando a gente lê a Bíblia, parece que de um rei para o outro, dá um capítulo. Então às vezes você pensa assim, isso aqui passou só umas 2 horas, ou 1 ano, 2 anos, 3 anos, não, querido, eu estou falando de 50, 60, 70 anos, então nós estamos aqui já com 3, 4 mil anos, desde a criação do homem no Jardim do Éden. Nós estamos aqui mais ou menos nesse tempo, assim, 2 a 3, 4 mil anos já, e esses reis estão passando, nós já estamos aqui no 14º rei de Judá. Então calcula o 14º rei, sendo que eles reinaram 20, 30 anos,
Tá vendo? Vamos por 20 anos cada um. Então você multiplica isso aí por 10, 20 por 10, quanto que vai dar? Vai dar quanto? 20 por 10? 200? Então podemos aí dar um chute, só para você entender que nós estamos falando de muitos anos. Igual o Brasil novinho, 500 anos, irmão, novinho. Então está vivo em nós, irmãos, a maldade dessas pessoas para trás. E a gente hoje paga alto, paga um preço alto por isso. E o Brasil está lutando para sair de debaixo dessa maldição. Mas assim como nós estamos vendo aqui, sai dessa maldição, irmãos, quando volta para Deus. E principalmente o rei. Olha bem, o rei, aquele que representa a nação. E nós estamos vendo aqui o caso de Manassés, irmãos. Então ele fez muito mal mesmo, mas aqui está relatado que ele se arrependeu. Então, o que ele fez? Destruiu tudo que o pai dele fez, né? Mas no momento em que ele estava cativo, preso, aqui na minha tradução diz que o rei da Síria prendeu nele, colocaram um gancho no nariz dele, um gancho no nariz. Isso era um símbolo de escravidão e de maldade. Quem aqui já viu na roça uns bois que eles costumam fincar um gancho no nariz e fazer uma argola? Por que eles põem aquela argola? Quem sabe por quê? Não é? Tá vendo, irmão? Eu não sei se vocês já viram, tem uns bois muito grandes, não sei se é holandês, sei lá da raça, que eu não entendo bem, mas eles costumam pôr uma argola dentro do nariz, irmão, aquilo ali controla o bicho. Dói demais, ué? Arrebenta, irmão, dói. Então, por que um gancho aqui no nariz, né, do rei Manassés? É para humilhar, irmãos, ele foi humilhado, eles amarraram ele com corrente de bronze e levaram ele para a Babilônia. Mas o versículo 12 diz assim: em sua angústia, ele suplicou ao Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito. A tradução ainda diz muito, humilhou muito perante o seu Deus. Então, irmãos, esse é o caminho de abençoar. Ainda que tenha cometido tantos pecados como ele cometeu para trás aqui, né, que a Bíblia chega a dizer que nos dias de Manassés, versículo 9, fizeram pior do que as nações que habitavam lá naquela região de onde Israel tomava conta agora de Canaã. Então isso é mais maldade do que o povo de lá. Ô irmãos, tamanha decadência que o ser humano pode cair se ele se afastar do Senhor. Se você se afastar do Senhor, saiba, você vai ficar uma pessoa terrível, porque é isso que acontece, que quando o homem se afasta de Deus, quando a mulher se afasta de Deus. Então, irmãos, quando ele, né, se humilhou, Deus restituiu para ele o trono, porque ele já estava escravo do rei da Síria. Então Deus lhe devolve o trono. E quando ele pega o trono, né, o que ele faz? Ele consegue usar a autoridade dele e levar o povo de volta para Deus. Ele consegue desfazer muita coisa errada que ele fez, reedifica os muros e tal, mas ele deixou uma raiz, ele deixou um ensinamento para o filho dele, e o filho dele vai andar pelo mesmo caminho. O filho dele não vai andar pelo caminho do arrependimento, mas vai andar pelo caminho da maldade. Então você que é pai, eu que sou, você que é mãe, cuidado, tua vida é um ensinamento para o seu filho e para a sua filha. Depois você vai pagar um alto preço, mesmo que você se arrependa, porque Manassés se arrependeu. É aquela velha história, a gente planta, a gente vai colher. Deus faz como fez com Manassés, restaurou Manassés no reino, deu para ele de volta ao reino, ele morreu de certa forma, né, bem com Deus, mas ele plantou uma semente, a semente ficou plantada. Por isso que eu falo muito, irmãos, sobre quebra de maldição em família. Falo isso muito. Não se quebra a maldição com oração. Se quebra a maldição com ação, atitude. Tá bom? Tá bom, queridos? Né? Se você bebia, não adianta orar para que os teus filhos não bebam. Você precisa parar de beber e deixar eles verem que a bebida não presta. Se você mentia, não adianta orar para que os teus filhos não sejam mentirosos. Tem que parar de mentir e mostrar para eles que parou, que não mente mais, e por aí vai. Porque a tua atitude, a nossa atitude, fala muito mais, irmãos, do que a gente ficar instruindo, que a gente orar. Não adianta, não funciona. É assim que a Bíblia é assim que Deus colocou, e não adianta. Nós vimos, irmãos, quando nós falamos sobre a questão da libertação aqui na igreja, né? A libertação da maldição de toda a área, a gente viu que quando aquela mulher chegou para Jesus, aquela mulher que foi acusada de adultério chegou para Jesus, Jesus não resolveu o problema dela ali, dizendo para ela apenas: olha,
já que ninguém te condena, eu também não te condeno. Não resolveu ali, na verdade. Na verdade, ali ela só não morreu. Ali ela só não morreu, porque eles iam apedrejar e Jesus conseguiu livrá-la. Mas o que resolve o problema daquela mulher é a última frase que Jesus diz para ela. Jesus vai e fala para ela, vai e muda o teu jeito de viver. Isso na tradução judaica. Na nossa Bíblia é, vai e não peques mais. Mas a minha tradução e a tradução no original da Bíblia judaica é, vai e muda o teu comportamento. Ou seja, vai e para de adulterar. É aí, irmãos, é aí que estava a chave. A chave não foi Jesus poupá-la da morte, do apedrejamento, poupá-la da condenação da lei de Moisés que dizia que ela tinha que ser apedrejada. A chave é aquilo que Jesus falou, vai e não faz aquilo mais. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ela, não adianta nada eu te livrar da pedra, do apedrejamento, se você for e continuar fazendo a mesma coisa, você vai ser apedrejada, porque a lei deve ser aplicada. Então ele livrou ela da condenação da lei, mas falou para ela, vai, não faz isso mais. Então assim, é muito importante a gente passar isso para a nossa família, passar para os nossos filhos, e aí a maldição acompanha, irmãos. Ela acompanha de que jeito? Ela nos persegue. Por que será, irmãos, que aquilo que o meu pai fazia me persegue, aquilo que meu avô fazia nos persegue? Está vendo? Vamos pensar nisso. Por que será que nos persegue? Porque Deus falou de abençoar até 1000 gerações, mas de amaldiçoar a terceira e quarta geração. Deus falou isso. E além disso, irmãos, todos nós sabemos, por Deuteronômio 28, que existe uma lista de bênçãos que virão sobre nós e nos seguirão, se a gente obedecer a Deus. Mas também existe uma lista de maldição que virão sobre nós e nos seguirão, se a gente desobedecer. Então é normal a maldição nos seguir. E é normal também a bênção nos seguir. Se a gente obedecer, bênção nos segue. Se a gente desobedecer, maldição nos segue. Então assim, a gente precisa muito, irmãos, prestar atenção na palavra de Deus e pôr o nosso coração para poder servir a Deus e fazer a vontade do Senhor. Então Manassés teve esse momento lindo na vida dele, registrado aqui, que é o de se arrepender e de receber de Deus o trono de volta. Tá? Deus deu para ele o trono de volta, e ele tentou reparar e consertar as coisas. Olha para você ver, irmãos, a bagunça ficou tão grande em Israel e em Jerusalém, nos tempos de Manassés, que a primeira parte do capítulo mostra que ele destruiu tudo que era de Deus, o templo, profanou o templo, construiu altares para o povo adorar, mas de repente ele se converte, e está relatado no versículo 12, para baixo já vai mostrar ele convertido. Só que o povo já estava tão acostumado à idolatria e ao pecado, que o versículo 16 diz assim, então ele reparou o altar do Senhor, e ofereceu sacrifício sobre ele ofertas pacíficas de ações de graça, e ordenou que Judá que servisse ao Senhor Deus. Olha o 17, contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor Deus. Era proibido sacrificar nos altos, era só sacrificar no templo. O que acontece? Ele veio e destruiu tudo no templo, destruiu o culto, matou e mandou fugir sacerdotes, não havia culto, não havia nada, lá dentro ele colocou imagens de demônios, dentro do templo, profanou o templo, e construiu muitos altos, montes, altares para o povo sacrificar, tudo que Deus falou que não podia. Aí agora ele vai e se converte, e leva o povo a servir a Deus, mas a prática de oferecer sacrifício nos altos, que era pecado, eles continuam, só que agora eles fazem lá, para Deus, lá era feito para os demônios, eles continuam fazendo lá, mas faz para Deus, ou seja, isso chama sincretismo religioso, quando você pega elementos de uma religião e mistura com outra religião, então fica vários elementos de várias religiões, e você adora e serve a tudo e menos Deus, porque Deus não agrada. Se você acompanhar o versículo 17, você vai ver, contudo o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, o seu Deus, e não podia, ou seja, ele criou uma situação de pecado, agora a nação vivia em pecado, ele quer tirar a nação do pecado, a nação sai um pouco, mas fica com um pé ainda no pecado, então mistura, aí mistura, fica uma coisa bagunçada. É por isso, irmãos, que eu gostaria muito, que a gente tivesse no Brasil uma igreja, que fosse uma igreja bíblica,
bem dentro do padrão bíblico, porque o que a gente tem hoje, irmãos, é essa miscelânea de fé e de religião. A gente mistura um pouquinho dessa religião, da outra, e traz para dentro da igreja, para os nossos cultos. Isso é no mundo todo, tá? No mundo todo, a gente fez uma miscelânea. É por isso que quando você lê o Novo Testamento, quem lê o Novo Testamento e estuda, já deve ter notado, que chega lá no Novo Testamento e fala assim, mas lá eles cultuavam diferente demais, lá era diferente. Você não consegue encontrar no Novo Testamento um culto no estilo que a gente faz. Já notou? Ou alguém já notou? Não é igual que a Assembleia faz, não é igual que nós fazemos, não é igual que a Quadrangular faz, é igual que ninguém faz. Por quê, irmãos? Miscelânea. Viu aquela bagunça? Aqui vocês já estão vendo a mistura dos deuses da Babilônia, dos cultos da Babilônia, dentro do culto a Deus. Quem gosta de anotar, deve anotar que nesse ponto aqui está registrado para nós que essa mistura já começou a infiltrar dentro do judaísmo, que depois ia dar lugar a Jesus lá quando Jesus vai nascer. Jesus nasce, irmãos, dentro do judaísmo, tá? Jesus era judeu, amém, irmãos? Jesus não era batista, não. O que, pastor? Não. Jesus não era da Assembleia também, não. O que? Pastor, eu achava que era, né? Jesus não era quadrangular, não. Mas, nossa Deus, era qual igreja? Cabeça no chão, cabeça no lugar. Jesus era judeu, né? Jesus era judeu, filho de judeu. Ele vai nascer daqui, dessa religião aqui, que vai chegar lá bagunçada. É lá, Jesus vai nascer dentro do judaísmo. E Jesus também não vai inaugurar a igreja evangélica, não, irmãos. Ele vai morrer judeu, dentro do judaísmo, combatendo as coisas erradas do judaísmo que nós estamos vendo, elas surgindo aqui. Lembra como é que Jesus pegava duro, detonando com eles? Detonando com eles mesmo, criticando qual religião? Criticando assim, irmãos, querendo mostrar para eles o quanto eles estavam desviados de Deus. Ele fala que o povo estava muito preocupado em lavar o lado de fora da vasilha, mas o de dentro estava sujo. Ele estava muito preocupado com lavar a mão e não lavar a mão, mas o coração estava todo sujo. Ele estava muito preocupado de guardar o sábado, não podia nem colher espiga de milho lá na roça para comer, mas eles faziam coisa que não devia. O povo estava muito preocupado em dar esmola disso e daquilo, mas deixava a própria mãe e o pai passar falta. Então Jesus chegou detonando uma fé cheia de mistura, irmãos, uma fé que estava distante de Deus. É isso que você, quem lê a Bíblia nota, tá? Nota que é isso que Jesus fez. Jesus não criou uma nova religião, não. Infelizmente, quem criou uma nova religião, por exemplo, foi Roma, né? Roma dominava o mundo, era o Império Romano que dominava Israel quando Jesus nasceu. Precisa se entender isso. Israel era escravo do Império Romano, que era a grande potência da época. E o que eles fazem? Eles vão e implantam todo o misticismo deles dentro de uma religião, na verdade, dentro do judaísmo. Quando eles viram Cristo, Jesus, atraindo a ele toda aquela região, e viram os milagres, e ouviram dos milagres, e viram que eles estavam perdendo, eles partiram para Cristo, pegaram e fizeram do cristianismo o que os irmãos já notaram, porque o cristianismo que ele menos tem é de Cristo. O cristianismo tem menos de Cristo, tem mais de Paulo, tem mais de Pedro, tem mais de João. Você vê que tem mais de todos eles do que de Cristo. A própria igreja evangélica, ela segue mais Paulo, segue mais qualquer outra pessoa do que o próprio Jesus Cristo. A gente segue os mandamentos, entre aspas, segue os mandamentos de Paulo mais do que os mandamentos de Jesus. Até nós, igreja evangélica, hoje. Então, para os irmãos notarem que a igreja precisa ser mais cristocêntrica, a igreja precisa ser mais a cara de Cristo do que a cara de Paulo, a cara de Pedro. Você vê que as doutrinas que a gente pega são aquelas que Paulo deixou, que Pedro deixou, principalmente Paulo, né? Vamos dizer assim, o que mais ele deixou. Pouco se vive dos evangelhos e muito se vive dos seguidores de Cristo, até a igreja evangélica. Tá, irmãos? Então fica claro para nós que mesmo ele se arrependendo, o sincretismo religioso, a bagunça que ele montou, ficou arraigada, e aí a religião, o judaísmo começa a ser uma religião já cheia de mistura. Aí vem o povo, depois que Manassés morre, eles vêm e colocam o filho dele como rei. A Bíblia vai dizer, né, que ele vai reinar no seu lugar, Amon vai reinar no seu lugar. E Amon vem, faz o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não fez igual o pai dele que se arrependeu. Ele começou mal, terminou mal e morreu mal, né? Olha que coisa terrível. Um rei começa mal, Manassés, se converte, termina bem, mas deixa plantado uma religião
ruim e bagunçada dentro de Israel. Aí vem o filho dele, Amon, esquece do que de bom que ele fez, faz só o que é mal. E Deus vai, tira ele do reinado, aí vem Amon, aí vem a Josias. Só que agora o Josias vem, irmãos, ele vem bem diferente, né? Aí já vem um rei abençoado, né? E nós estudamos isso no dia 24 de fevereiro desse ano, tá, irmãos? Em 2 Reis 22. Josias, irmãos, vai imitar o bisavô dele e vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor, né? E durante a reforma do templo, vão achar por que reforma do templo? Os irmãos viram que Manassés destruiu todo o templo, né? E veio Amon, andou pelo caminho do pai dele, não fez o que era bom, então ajudou mais a destruir. Aí vem Josias, irmãos, e ele vai fazer uma reforma no templo, e dentro dessa reforma eles vão achar o livro da lei de Moisés, e quando esse livro é levado até ele, que é lido nesse livro, ele então entende pela leitura, que os pais dele, né, os pais, os antepassados, o pai e o avô no caso, né, o pai era Amon, né, e o avô era Manassés, fizeram muito mal. Quando ele se dá conta disso, ele vê, que nós fizemos? Agora então, grande maldição de Deus está sobre nós e nossos filhos, e ele aí provoca uma renovação espiritual dentro de Judá. E é isso, irmãos, aí eu quero contextualizar isso com o Brasil. É isso que é, irmãos, uma renovação, é o caminho de uma nação ser abençoada. Não vem de estratégia de homem, não vem de política, não vem, irmãos, de forma alguma de homens, vem de Deus. Se os irmãos puderem um dia, pesquisa no Google, talvez lá vai ter, eu não sei, talvez tenha, é possível, né? Antes a gente tinha que estudar em livros, mas possivelmente tem. Estuda sobre a Coreia do Sul. Tem duas Coreias, a do Norte e a do Sul. Aquela que é fechada, é comunista, aquela que o mundo tem medo e tal, é a do Norte. A do Sul, ela é totalmente diferente, é democrática. Ela é próspera, ela é rica e é um dos lugares mais tecnológicos do mundo. Vai pesquisar para você ver que religião que predomina lá dentro da Coreia do Sul. Cristianismo. Por que, pastor, no lugar de budismo e tal, e não sei mais o que, confucionismo, o Oriente é todo assim, por que lá é? Vai ler a história, irmãos, vai ler a história. Sabe o que aconteceu num dado momento? Aquele país vivia dentro do budismo, sim, dentro das religiões orientais, mas chegou num ponto que aquelas religiões ficaram um pouco desacreditadas, presta atenção, tá? Mas quando um povo quer ver a religião, irmãos, ele vê se essa religião é acreditada ou desacreditada. A grande questão é quando o povo é místico e não vê o que acontece ao seu redor. O Brasil é muito místico, irmãos. O brasileiro é místico demais da conta. O brasileiro enche igreja. Se a gente começar a vender sal, óleo sagrado, 300 coisas, mas se você trazer Bíblia igual a gente entrar, não enche. O Brasil é místico. Quando um povo é místico, é a pior praga, porque a gente traz eles para o misticismo, e quando você vai para o misticismo, você se afasta de Deus. Quando você vai para o óleo ungido, se afasta de Deus. Quando você vai para o sal grosso, se afasta de Deus. Quando você vai para a Bíblia, você tem vida. O que aconteceu na Coreia do Sul? Resumindo tudo, e claro que as histórias são várias e contadas de vários ângulos, dentro daquele momento de desacreditação, há muitos anos atrás, alguns missionários resolvem bater barraca lá, tá? Mormons, mas não sei quem, resolve para lá. Presbiteriano foi, batista, e vão para lá, para um país daquele, irmãos, onde o budismo toma conta e tal. Foram. Muitos foram presos e mortos. Aí eu te pergunto, quem do Brasil está disposto a morrer, irmãos, para ver essa nação livre da macumba, da feitiçaria, do nudismo? Quantos aqui estão dispostos a morrer para ver liberto dessas coisas? São 500 anos, irmãos, sem libertação. São 500 anos sem libertação. Nem para vir para a igreja eles vêm. Teve alguém que falou, pastor, nem se der um churrasco, eles vão para a igreja, de graça. Alguém falou isso comigo? Nem se der uma comida, eles vão. Estou falando de você não, tá, irmão? Nem de mim. Estou falando de modo geral para você multiplicar isso para fora. Para quando você sair daqui, você falar para alguém.
Olha, e não é que Deus usou o pastor para falar na igreja uma grande verdade. Sabe o que fizeram então na Coreia? Esse povo foi, morreram, foram presos, e não resolveu nada, até que de repente, começa a aceitar Jesus, um aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. Hoje, irmãos, é um país predominantemente cristão. Existe um homem chamado Paul Yang-Shu, vocês podem digitar lá, na década de 80, esse camarada bombou. Eles têm a maior igreja do mundo. A igreja deles comporta 300 mil pessoas. Um país budista. Eu arrepio aqui, irmãos, porque hoje nós estamos confiando no Lula, estamos confiando no Bolsonaro, estamos confiando nos movimentos. Não vai resolver, apesar que Deus, pela sua misericórdia, tem nos feito um país próspero. Mas é próspero para alguns. Para alguns esse país é próspero, mas para os outros não. Está vendo, querido? Só para você ter noção da importância. Isso é que traz avivamento, isso é que traz reavivamento para um povo. É quando se lê o livro da lei e descobre, nosso Deus, grande maldição está sobre nós. Se nós não nos arrependermos, Deus vai fazer muito mal para nós. Mas hoje, se você pregar, que se a pessoa continuar fazendo mal, grande maldição vai cair sobre ela, as pessoas não vão na igreja, não gostam de ouvir isso. Aqui na igreja tinha um irmão que já não está mais conosco, mas ele cansou de falar no meu ouvido, que pregação boa, não é aquela que pega de frente, é aquela que mostra o quanto Deus nos ama. Ah, brincadeira, querido. Quando Deus me ama, não precisa ninguém falar para mim não, que eu sei quanto que Ele me ama. Você não sabe é porque você é bobo, você é boba. Sabe por que você está vivo aí? Porque Deus te ama. O que você faz para você merecer estar vivo aí? Nada. Então, irmãos, não precisa ninguém falar que Deus me ama, eu estou vendo que Ele me ama. Eu preciso de ouvir alguém dizer que meu caminho está errado e se eu continuar nele eu vou para o inferno. Mas não, os camaradas gostam de ouvir que Deus ama. Mas o que fez um reavivamento na nação, o que faz é quando você descobre, nosso Deus, do jeito que eu estou mal, do jeito que a nação está mal, é hora de voltar para Deus, vamos voltar para Deus, né? O rei tem que converter, irmãos, o rei tem que buscar a Deus, o presidente, o governador, o coordenador tem que buscar a Deus. Quando ele busca a Deus, Deus vai abençoar a nação inteira, é o caminho, né? É o caminho, a gente precisa disso. Então o que nós como igreja tem que fazer? Nós temos que direcionar e provocar, irmãos, essa mudança de vida. Eu tenho que falar para as pessoas ao meu redor que ele tem que mudar de vida, o Cléder tem, cada um de nós tem que começar a falar, porque está perto de nós, você tem que mudar de vida, só Jesus salva, mas você também tem que mudar, irmão, porque só falar para o outro mudar não resolve. Irmãos, se a gente fizer isso um por um, vai lastrar no Brasil uma busca pela santidade, Deus vai resolver os problemas da nação. É isso que nós vimos aqui, tá, irmãos? Quando esse menino, né, o Josias, começa a reinar, por que eu falei menino, Josias? Porque ele começou a reinar, ele tinha 8 anos, tá, irmãos? Então ele era um menino, mas era um menino que tinha Deus no coração. Então quando ele faz isso, né, a coisa muda, mas a gente precisa muito buscar a graça de Deus. Nesse ponto, quando ele viu o que estava escrito na lei, ele se dá conta conta de como estão em grande pecado por causa dos seus antepassados, ele se arrepende, clama a Deus que o ouve e ainda lhe poupa da grande destruição que viria. Olha como Deus age. Manassés começou mal, terminou bem, mas a maldade que ele plantou, Judá agora vivia. Aí o filho de Manassés vem Amon, faz o que é mal, morre para lá. Vem Josias, o novinho, descobre que os pais e os avós fizeram muito mal e que Deus vai detonar. Ele pede perdão, se arrepende, mas Deus livra só ele e não livra a nação. A Bíblia, Deus chega a dizer, né, que porque ele se arrependeu, né, ele se arrependeu, a profetisa fala, vai acontecer isso e isso e isso com ele, mas a nação vai sofrer, e vai. Por que ela vai? Porque ela vai para o exílio, onde ela está, na verdade, né, e o Crônicas está só relendo. Então, irmãos, Deus vai, lhe poupa da grande destruição, mas a grande destruição vem, ela virá. Né, ela vai acontecer, porque Deus havia dito que ia acontecer. E os irmãos sabem disso, tanto quanto eu, que Israel e Judá, irmãos, não fazem muito para valorizar o que Deus sente por eles. O que Deus sente por eles. O amor de Deus por Israel é totalmente diferente do amor dele
por qualquer outro ser humano na terra, tá? Então eu quero até lançar aqui uma questão séria, bíblica, teológica e real. Os irmãos são estudantes da Bíblia e sabem, o compromisso que Deus firmou com Abraão e com Isaac, com Jacó, firmou com um homem, e passou para o seu filho, para o filho, e passou para todos, chegou até nós, porque eles rejeitaram Jesus, né? Nos tempos de rejeitaram, e aí Deus então falou, pô, já que vocês não querem, então vamos embora para o mundo. Então Deus abriu uma porta em Cristo Jesus para o mundo todo. Já era plano de Deus? Sim, já era plano de Deus. Mas eu quero dizer, irmãos, que a Bíblia não mente, ela não é mentirosa, ela é verdade. Deus assumiu um compromisso com Abraão, com Isaac, com Jacó, aquele amor, aquele apego, aquele relacionamento, chamando eles de filho, e é filho, filho. E aí você vai me responder, por que eles negaram Jesus e deixaram de ser filho de Deus? Nunca, de forma alguma, Deus fala que nunca vai abandonar eles, seus filhos. E a mesmo amor agora chegou até mim, então Deus nunca vai nos abandonar, irmãos, porque nós estamos na família de Cristo. No dia que a gente sair, tá? A nossa maldição é muito grande, irmãos. Por quê? Porque o compromisso de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó, se estende a todos eles que têm o sangue, eu estou falando de sangue aqui, tá, irmãos? É diferente do que tem para o resto do mundo. Nós somos o que somos enquanto estivermos em Cristo. Fora de Cristo, já era. Eles não, eles continuam sendo povo, sendo nação, povo escolhido, ainda que faz coisa errada. Vai morrer? Vai sofrer? Vai. Mas o tempo todo, o compromisso de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó é eterno, ele jamais vai tirar. Não estou falando de salvação, de vida eterna. Estou falando de compromisso de Deus e de amor. Irmão, quando um judeu se converte, nosso Deus, imagina o coração de Deus, a alegria de Deus, porque tem um compromisso firmado com esses homens, né? Desde Abraão até os dias de hoje. É um privilégio que não adianta querer. Lê o Novo Testamento direitinho, lê o livro de Hebreus direitinho, pode ler, né, as cartas às igrejas, né? Você vê que lá é carta aos Efésios, aos Romanos, não é? Aos Filipenses, Tessalonicenses. O que é isso? Igreja fora de Israel, fora da família, que são os gentios, e chegou até nós, Romanos e pai, veio andando, chegou até o resto do mundo. E esse era o plano de Deus, de salvar, sim, o mundo todo. Mas Deus sempre, quando salvou o mundo, Ele fez aliança com um. Deus resolveu destruir a terra de Noé para trás, né? De Noé até Adão, toda aquela geração, Ele resolveu destruir. Ele fez aliança com Adão, com Noé, desculpa. Fez aliança com ele e falou, olha, assim, quem entrar na arca vai estar livre. Fez aliança com um, irmão. Para e pensa, Deus não faz, Deus não se envolve como a gente pensa. A gente tem que estar ligado àquele com quem Deus fez aliança. Os irmãos estão entendendo mais ou menos, não está, irmãos? Então nossa ligação hoje é com quem? Com Jesus, que veio, né, veio de Davi, com quem ele tem um compromisso de um reino eterno, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, expandiu até nós, os gentios, enxertados na videira. Então nós somos enxertados. Então se nós não estivermos ligados em Cristo, com quem Deus, né, a quem Deus ressuscitou e a aliança se estendeu até nós, já era, irmão. Quem não está ligado a Cristo já era. Por isso que você prega a Cristo. É por isso que a gente tem que falar de Jesus. É Ele a aliança. É Ele o elo, desculpa, aliança não. Ele o elo que nos une a quem Deus tem compromisso. Deus tem compromisso com Cristo. Então se a gente entra em aliança, em pacto com Cristo, você está resolvido sua questão, meu filho. Você vai para o mesmo lugar onde os judeus se convertem, vai para todo lugar, né? Se a eternidade é o lugar deles, estamos agarrados em Cristo. Por isso que o mundo tem que conhecer Cristo, tem que pregar a Cristo, você tem que falar de Cristo. Não adianta falar de você, do pastor, da igreja, se você não tem condições de colocar Cristo como o caminho, como o elo que vai nos ligar ao compromisso de Deus com toda a raça humana, está perdido. Por isso que tudo é Cristo por Cristo. Ele é o Cordeiro Pascual, né? Ele é o sacrifício por nós. A aliança do judeu é Abraão, é o pai desse. Tanto que Jesus questionou, né? Ele dizendo que pai, e Jesus vai e falou, até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. É mostrando para eles que não adianta nada ficar se gabando que é filho de Abraão e não entender que agora ele era o caminho, né? Jesus era o caminho mostrando para eles, né? Então assim, é isso mesmo.
O elo é Abraão, o compromisso de Deus com ele se estendendo para um filho, para o outro e para todos. E aí vem Cristo e se estende até nós essa possibilidade de aliança, né, com Deus. É muito bom, né, irmãos, o assunto, né? Não é profundo? É profundo e assim, eu tento pegar e desenhar para os irmãos mais ou menos assim, tipo assim, ó, está aqui Abraão, né, aliás, o compromisso de Deus com Noé salvou todos. Vocês notaram? Salvou todos que aceitaram a proposta que Noé falou. Noé falou, vai chover, vem para a arca. Os animais só que foram, ninguém quis, então morreu todos que ficaram para fora e quem estava com Abraão. Então bem, com Noé, veja bem, Noé, depois lá na frente, Deus faz a sua aliança com Abraão, né, que vai se estender para o outro e vai chegar em Cristo e nós agora temos essa oportunidade, porque sobrou para nós. Exato, não é? Então, a igreja precisa entender que é simples esses pontos que a gente tem que focar e acabou. Talvez você nunca tinha entendido, por que Cristo, por que Cristo, por que Cristo? Só porque ele era o Filho de Deus? Sim, só porque ele era o Filho de Deus. E Deus fez de propósito que ele nascesse do ventre de uma mulher, para não aparecer que Jesus caiu do nada assim. Deus fez aquela parceria com a barriga de uma mulher, da tribo, né, da geração de Abraão, de Isaac, de Jacó, para ter esse elo carnal, né, dentro com quem Deus tinha compromisso, para a gente entender melhor, mais humanamente falando, né, entender melhor, então é por isso, querido, é por isso. Jesus não teve filhos, Jesus não gerou filhos, igual Abraão gerou, igual Isaac gerou, e Jacó geraram, não, Jesus não teve filho, por isso que é agora algo espiritual, a gente entra na família, entra na congregação, e quem estuda o judaísmo é muito bom, irmãos, porque o judaísmo sério e o judaísmo ortodoxo, ele é bem diferente dos aventureiros que tem pela internet aí. E dentro do judaísmo, eles explicam isso muito bem. Qualquer pessoa de qualquer raça, qualquer tribo, qualquer povo, qualquer pessoa fora de Israel, que se converter ao Deus eterno, é aceito dentro do judaísmo como um judeu. Olha para você ver, até dentro da linhagem deles, qualquer um é aceito como se fosse. E vê que Deus, quando vai fazer a lei do sacrifício das festas, ele diz que o estrangeiro que tivesse na casa poderia participar como se fosse eles, desde que se purificasse. Então você vê que a porta aberta para a aliança com Deus, ela está desde lá de trás, né? A nação que quisesse, podia, tinha que passar pela purificação. Assim hoje nós então entramos por Cristo Jesus, mas tem que fazer a purificação também. Qual que é a purificação hoje, irmãos? É isso, querido, é abandonar o pecado e mudar um estilo de vida que agrada ao eterno, que agrada à lei, à palavra, aos ensinamentos de Deus. Isso é fé, irmãos, isso é Bíblia, isso é religião pura, santa e agradável a Deus, que é muita coisa que a gente vai aprender, claro, na palavra, no estudo e Deus, né, no falando no nosso coração. Manassés começa no pecado, mas arrepende, e Deus lhe honra. Josias, ao ler na lei que estavam em pecado, se arrepende e é liberto. Aí a gente pode chegar a algumas conclusões, entre elas que a graça de Deus se manifesta no arrependimento e na direção que é oferecida pela palavra. Amém, queridos? Repito, a graça de Deus se manifesta, Deus se manifesta no arrependimento e na direção que ele oferece através da palavra. Por isso a importância da lei, importância da palavra. Amém? Vamos orar. Muito obrigado, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra e pedimos ajuda. Senhor, tenha misericórdia, guia-nos, dirija-nos, nos fortalece e nos ensina a tua palavra e ajuda-nos a aplicá-la ao nosso coração. Te peço, querido Deus, que o povo desta igreja seja forte na palavra, no conhecimento de Deus e não seja levado por toda onda e sorte de doutrina que não é da tua palavra. Mais uma vez, sei que só com a ajuda do Senhor nós podemos estar firmes de tal maneira. Te agradeço mais uma vez e peço a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoa, te guarda, te fortalece em nome de Jesus.